Germán, meu amor. Saudades! Que delícia estar aqui, querida Ana. Obrigado pelo convite. Ah, imagina. Vamos agradecer a Paty. Paty, que máximo. Você sabe que eu estava lendo agora o descritivo do Casé Fala, e eu achei tão bonito, porque tem uma frase que resume, né? Nosso objetivo é o diálogo, da Casé Fala. Isso é tão bonito e importante, né? Nesse momento onde está tudo tão tenso, né? Que a gente está vivendo, dialogar e conversar. Que bom, que bonito estar aqui. Ai, gente, que emoção! Ó, Eba. a Paty pediu para a gente deixar aqui os comentários, porque ela falou que tem muita gente que comenta, Tá bom, tá? claro. Chiara Martini. Nossa, gente, para, assim vocês emocionam muito a gente. É verdade. Nós Faz somos as tanto tempo que a gente lágrimas. não se vê. Germán, tô com saudade de ver você aqui na minha casa, na verdade. Eu também, nos jantares que a gente se divertia e batia papo. Acho que bom, hoje a gente mata um Sim, pouquinho essa saudade. sim. Bom, muito legal esse canal aqui da Paty e da Casé Fala, como eles estão fazendo essas lives. Achei muito legal ela convidar a gente, né? Nós aqui, Muito, muito. operários da comunicação. O que nós somos, né, Germán? O Operários que da não, né? comunicação. No chão estamos a postos, né? Para sempre contribuir. Exatamente. E a gente conversou um pouco, né, Germán, o que a gente poderia falar, o que nós poderíamos ajudar, né? Porque isso aqui é um diálogo para ajudar pessoas, né? O que seria Exato. interessante a gente falar sobre esse novo consumo, esse novo consumidor, né? Estão falando para você ir para a tela mais para a direita, acho que é para a sua direita. Tá, para ficar mais pertinho, não é isso? Isso. Tá joia? Que você me conhece, Olha. né? Eu sou falo, mexo, me Não, eu mexo, também, então tá indo bem. eu tenho que botar as mãozinhas assim, ó. É, né? Contido. Essa dupla não funciona assim. Essa dupla é muito espalhafatosa, Esfuziante. esfuziante. Como que vai ser esse novo olhar do marketing, da comunicação, do consumo? Porque a gente querendo ou não querendo, existe uma nova leitura, existe uma nova ordem de comunicação. Fato. A pandemia trouxe vários problemas e a gente tem que buscar soluções. Seria essa a palavra? Sim. Então, acho que vai ter uma mudança grande, né? Então, primeiro a gente vai ter um novo hábito de consumo. Eu queria perguntar para você, o que você acha que mais latente no momento nos hábitos de consumo? Você sabe que é bacana, porque essa discussão vem acontecendo há tanto tempo, né? Mas eu acho que agora a gente está num outro momento de mudança desse novo contexto que a gente vem vivendo, porque a gente está vivendo, bom, na Europa já está, né? Desde o começo do verão, e aqui no Brasil as cidades estão em fases de reabertura, e que daí a gente também está vendo esses hábitos que mudaram nesses últimos meses, ou que tiveram que ser adaptados nos últimos Uhum, meses, e que agora também a gente precisa começar a observar. Por exemplo, reabertura de loja, né, do varejo que está sendo aberto. Só para dar um exemplo, porque o que a gente viu, que ficou muito claro, e que todo mundo já tanto falou e debateu e conversou, que, de repente, o consumo teve que mudar para o digital. Então, uma aceleração enorme, né, dos mais diferentes tipos dos consumidores para a digitalização. Quem já uhum, tinha já estava digitalizado, e quem não estava teve que correr para conseguir viver, né, nesse novo contexto. E agora a gente está exatamente no momento de observação do que está acontecendo e de como que vai acontecer, por exemplo, com essas reaberturas. E eu falo do varejo porque justamente para a gente observar, né, porque você teve uma digitalização, então você teve de todos os estratos da população brasileira migrando para o comércio eletrônico, e agora as lojas reabrindo. Então, quais hábitos, né, que a gente adquiriu de maneira forçada mais recentemente vão se manter? Quais vão voltar àquele hábito que a gente tinha antes da compra? E como que vai ser essa uhum. nova varejo? Qual que vai ser essa nova compra? Menos gente nas lojas, deixando de ser um passeio, porque lembra, né? Tipo, só estamos pegando esse Sim, exemplo, né, para começar a sim. discussão. E ao shopping não necessariamente era um destino para você chegar, preciso de um, sei lá, de um livro, de um sapato, vou compro. Não, era um rolê. Você tinha os restaurantes, você tinha o cinema, então era um destino ali
de Uhum. entretenimento, de passeio familiar, não sei o quê. Agora, será que a gente continua ou vai ser só destino de preciso bem objetivo, né? Direto, preciso de sapato, vou, compro e saio. E a gente está vivendo isso agora, né? Na segunda, terceira semana, dependendo da cidade do Brasil. E se a gente olha lá para fora, já tem mais de mês, né? Principalmente na Europa, né? Com o verão lá. Então, eu acho que é uma discussão boa porque a gente está no momento de observação. Não sei o que você está É difícil, sentindo. né? É. É muito, é muito difícil porque ninguém sabe, ninguém nunca viveu, né? É novo para todo mundo. Eu mesma estive no shopping sábado, primeira vez que eu fui ao shopping, porque eu fui almoçar. Então, quer dizer, eu não fui para comprar, Ah, eu olha fui para só. consumir entretenimento. Uhum. No caso de shopping centers, eu acho que é um varejo de entretenimento, né? Eu acho que a gente sai um pouco do varejo só consumo de produtos e a gente extrapola um pouco para entretenimento. Então, eu fui almoçar, o shopping estava ok, não estava nem vazio, também não estava cheio, estava ok. Mas é muito triste você ver aquelas lojas vazias. Eu não sei, eu amo varejo, assim como você também é um apaixonado por isso. Mas essa coisa da loja vazia é muito dolorido, né? Do espaço, um espaço grande desocupado, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que também, qual é a posição que esses espaços grandes vão ocupar, né? É entretenimento, é conteúdo, porque hoje também, eu acho que nós estamos aprendendo, não nós, pessoas de marketing, porque a gente é viciado em novidades, mas o consumidor normal, sabe assim, o teu primo, minha prima, eles estão gostando de consumir conteúdo com marca. Então, e foi rápida, essa adaptação foi muito rápida, né? Como passar isso, de repente, para um offline? Acho que a gente vai ter esse desafio aí com as marcas, né? É. E Porque é as engraçado. pessoas, vai acabar a pandemia, o povo vai para a rua, fato. Claro, mas fato, por uma necessidade psicológica, por uma necessidade física também, muito tempo de confinamento, somos seres sociáveis, né, sociais. A gente não vive dessa forma, né? É, e acho que você falou um bem ponto, né? Porque como operários da comunicação, a gente está sempre aberto e a gente vem fazendo isso, né? Há tanto tempo, eu e você, é tudo que a gente sempre fez, Abafa o né? caso, abafa o caso. Criando esses conteúdos de marca e desenvolvendo aí no offline e trazendo para o digital. E agora, realmente, esse é um questionamento muito interessante, né? Porque você tem esses espaços que, dependendo do segmento que a gente está falando, em localização absolutamente premium, Uhum. dependendo do shopping, ou dependendo da localização, absolutamente premium, com uma utilização muito menor. E o que vai dar para fazer ali, né? E o que a gente vai poder, como continuar trabalhando esses projetos de marca que estavam acontecendo no digital, como que a gente pode transpô-los para cá? Exato. E não é novidade, porque isso a gente já vem fazendo há tanto tempo, né? Tanto tempo, não digo assim, nos últimos anos, é o que a gente... Nossa, tem tanta gente incrível aqui que eu agora me fico lendo. Não... Tem mesmo, Que gente. Ó, obrigada, bacana. viu, que vocês vieram, porque assim, a gente fica se achando o máximo, entendeu? A gente fica Obrigado, todo achando que a mundo. gente é tipo assim, essencial para esse momento da comunicação brasileira. Mas eu acho que assim, é um novo hábito de consumo, é um novo consumidor, a gente vai ter que entender isso. Acho que quem sair na frente também, começar a pesquisar já qual é esse novo modelo de conteúdo e entretenimento no ponto de venda, vai largar na frente. Porque a hora que as pessoas saírem para a rua e você souber reter as pessoas com conteúdo no ponto de venda, meu Exato. amigo, está feito. Porque eu fiquei muito pensando, desde o começo da reabertura, né, de todos esses movimentos que a gente viu ao longo desses 4, 5 meses, né, das marcas, né, que tem umas, agora com o tempo, né, a beleza do tempo, que a gente pode olhar para trás e entender, né, que foi primeiro esse momento, pausa total, o que está acontecendo, e daí as marcas percebendo que elas precisam parar de falar de si mesmas nesse contexto, né, de pandemia global, para olhar como stakeholder mesmo, como entidade da Uhum. sociedade, né? Qual o papel que elas podem ter nesse contexto. E aí a gente tem diversos exemplos incríveis
Putz, você também, né? A gente, tentativa e erro é super bem-vindo sempre, e é isso que faz a evolução. Mas a gente viu marcas, então, não só marcas, mas todos os players, né? Porque naquele momento que a Globo começou a falar de marca e falar das boas ações de marca, No isso é um Jornal marco Nacional, no que Jornal nunca citou Nacional. marca. Isso é um marco na comunicação brasileira, né? Porque nunca, ou que a gente já suou, né, para conseguir botar o nosso logo ali em alguma ação da Globo. Vazando, né, Germán? Tipo vazando. De repente, um uniforme laranja, né? Ah, que companhia era laranja. Uau! Só para contextualizar aqui, quem não é do mercado, que está aqui, que é de outros mercados, o Jornal Nacional, assim como todas as áreas jornalísticas da TV Globo e da maioria, né, das emissoras de TV, eles nunca citaram marcas. Por exemplo, você poderia ter uma grande ação de marca, você poderia ter um grande investimento publicitário até na emissora, ou fazer o bem em outros tempos, porque tem gente que já está fazendo bem faz tempo, né? Não é agora que virou uma questão marqueteira também. Eles nunca citaram, isso que o Germán está falando, que o Jornal Nacional hoje tem um espaço para agradecer e parabenizar marcas que estão investindo em produção de álcool gel, ou estão ajudando a comunidade, ou estão fazendo coisas beneméritas em prol da Covid, ou estão distribuindo exame, enfim, coisas que nos ajudaram. É incrível, mas por outro lado é muito triste ver que precisa acontecer o que aconteceu para a gente ter alguns espaços e para as empresas abrirem o olho também, enfim, mas tudo bem, vamos agradecer que já está bom. E eu espero que continuem esses investimentos. Exato, né? Porque teve até a Bia comentou, a Patrícia também comentou isso agora, né? Nunca também foi feito de fato, né? Muitas empresas já faziam, mas realmente agora, né? Muita gente fazendo, se preocupando de uma forma, então, muito rápida, você ter que reorganizar né, internamente para conseguir fazer, isso precisa ser aplaudido, precisa ser comentado. E olhando não só com o que faz, né, na sociedade, mas com os seus players. Então, por exemplo, empresas que trabalhavam com rede de consultores, então como que poderiam fazer capacitação da sua rede de vendedores. Então, tudo isso foi feito muito rápido para a manutenção, né, do ecossistema em si, e que a gente tem que continuar fazendo. Eu acho que daí que é muito interessante que certas coisas não se percam, né? E isso é um dos grandes pontos que não podem se perder. Então, isso que a gente vê até a gente caminhar agora, nesse momento de reabertura, e justamente daí, voltando para o ponto que a gente começou a conversa, para mim, esse está sendo o questionamento, o olhar que eu estou tendo mais interessante de como utilizar esse varejo offline aí, como que ele vai ser ressignificado agora nesse novo contexto, onde você já pulou de forma muito rápida, né? No momento de educacional do e-commerce para confiança e para se tornar o seu hábito de dia a dia. Para mim, eu acho que é muito interessante que a gente precisa realmente botar olho nisso. Uma das coisas do varejo. Se a gente pensar em outro segmento, daí vou trazer do meu, né, onde tantos anos eu atuei, que é do turismo, daí é um pouquinho mais difícil, né? Isso vai demorar coitado, gente. Que isso vai segmento demorar sofrido. um pouquinho mais para a gente ver, na minha percepção, e o que a gente vê em análise de mercado, assim, de pesquisas e de ações que estão acontecendo, de primeiro poder, né, voltar a viajar entre os países, e segundo, de confiança e de você viajar com família. Então, essa indústria aí do turismo, essa vai demorar um pouquinho mais, e essa vai precisar, a gente vai demorar um pouquinho mais, né? O que todo mundo falava já, né, o que tá se vendo mesmo, a primeira coisa que voltou são essas viagens muito próximas, então é aquele passinho, sabe, igual a criança aprendendo a andar, né? Vai passinho a passinho. Então, do turismo, você viajar para lugares próximos com o seu próprio carro, para daí você ganhar a confiança de viajar para lugares mais distantes. Mas o que está muito claro é que nesse novo contexto que a gente está, o turismo vai ser no regional, no nacional aqui dentro, né? No muito próximo. Que não é ruim, porque, tá vendo, tudo nos obriga também, assim, talvez, assim, o meio acaba nos forçando a fazer coisas. Tudo isso forçou com que as empresas pegassem parte do dinheiro delas e movessem
para ajudar as pessoas, tá? Em todas as escalas, quem ajudou com R$1 ou com 15 milhões, parabéns. Não estamos aqui fazendo juízo de valor, mas sim de iniciativa, né? Maravilhoso. O turismo, hotelaria, precisa tanto se desenvolver regionalmente, tem tanto para crescer, né, Gemma? A gente já falou sobre isso, e assim, eu acho que é uma experiência de consumo tanto para se fazer, precisa também de um novo olhar sobre isso, né? Precisa de uma nova reflexão sobre esse novo consumo, porque outra coisa que também o consumidor brasileiro, gente, obviamente não estamos falando de todo mundo, a gente, infelizmente no Brasil, a gente tem uma discrepância social, não é todo mundo que pode viajar, obviamente, tá? Não estamos falando de desodorante que todo mundo usa e todo mundo pode ter, ok? Então, só para ficar bem claro aqui que a gente também está falando de layers aí da nossa população. O turismo também precisa passar por essa avaliação, né? Eu acho que é um momento de reflexão mesmo, pensar o que funciona, o que não funcionou, porque essa doença é uma doença do turista. Ela foi expandida por turistas, é muito louco isso. Do deslocamento, né? Do deslocamento, que é exatamente do que se trata, né? O turismo. É fato, o turismo brasileiro precisa desenvolver, precisa ter um outro olhar, precisa ter política pública efetiva, não só dentro do Brasil, né, brasileiros viajando aqui dentro, como de receber estrangeiros também. Os números são minúsculos. Recebe menos que a Costa Rica, o Brasil inteiro, né? Então são números. Tudo isso precisa repensar. E agora, nesse momento também, o que a gente foi uma das indústrias, né, turismo, da parte de eventos também, que está muito coligado, sofreu muito. Então, o baque foi muito grande. E uma coisa que eu aprendi, logo que eu saí da Unilever e que fui para a France KLM no turismo, é que os tempos e movimentos dessa indústria do turismo, eles são muito mais lentos que as de bem de consumo. Eu só reforçando o ponto que você falou, né? Tem o extrato do segmento da população, né, que acaba consumindo também e os tempos e movimentos. Demora-se mais para essas máquinas serem reajustadas no turismo. Porque sim. São investimentos maiores, são por exemplo, de aviões, você parar. Não é assim, parei os aviões. Onde você vai colocar, entendeu? 200 máquinas. Então, são coisas que demoram um pouco mais também para reorganização de rota. E por isso que a gente não sentiu tanto no começo falar para tudo, mas, obviamente, estava tendo uma reorganização ali do que estava acontecendo. E agora começaram a sair os primeiros números, né, do turismo, e são números que indicam, obviamente, não vai ser a retomada para onde a gente estava no patamar de 2019. O pessoal de tendências diz que a gente vai voltar no turismo só daqui 3 anos no patamar. Uau! Vai demorar 3 anos para a gente voltar onde a gente estava. Mas toda essa reorganização de padrões de segurança, de protocolos de utilização, para nos dar confiança, né? Um é mudar o protocolo, 2 é contar essa história, e 3 é que o consumidor se sinta confiante o suficiente para voltar a mudar, a voltar a viajar. Por isso, então, é um tempo que demora um pouco mais. E tem muitos players no meio, né? Porque não adianta só você ter a sua reorganização de rota na sua companhia, mas você precisa dos aeroportos, das cidades onde você chega. Então, é um monte de gente para essa readaptação. Então, do turismo... Não, sem dúvida. Por enquanto, mas eu acho... 3 anos, né? A Bia Aidar está aqui super colaborando, falou no mínimo 3 anos. Eu acho que o que acontece com tudo, aliás, no Brasil, né? A gente depende, infelizmente, a gente precisa de muitas partes que não envolvem somente, vamos passar do turismo para uma coisa que tem a ver, de repente, com essa parte. A distribuição de produtos nesse país. É uma loucura, né? Porque viaja tudo de carga, enquanto poderia, de carga que eu digo em rodovia, poderia ser também estrada. Então, acho que a gente deveria melhorar nesse sentido o país como um todo, porque iria ajudar no turismo, iria ajudar em todas as pontas, entendeu? Então, é uma judiação, mas isso é um outro capítulo. Mas, sem dúvida, eu acho que esse novo olhar exige reflexão.
E eu acho que a pandemia trouxe uma parada, não falando que foi bom de forma alguma, é péssimo, para falar, gente, vamos reorganizar, porque também, de repente, as coisas estavam num caminhar, num montante, numa velocidade, num atropelamento de arenas, assim, uma arena em cima da outra, uma coisa em cima da outra. E eu acho que estudar melhor também esse consumidor e as possibilidades, porque a gente vê as marcas também fazendo alguns atropelos agora nessa pandemia, desnecessários, algumas manobras para se sentir inclusivas e muito desnecessárias, né, Germán? A gente vê umas coisas e fala, não, pelo amor de Deus, deixa eu ligar lá para essa pessoa e dar uma ajuda aqui, porque desnecessário, não precisa, calma, vai ter espaço para todo mundo, né? As pessoas estão consumindo. Essa que é a verdade. É engraçado, né? Porque tem essa necessidade de estar sempre... de fazer tudo que tá na moda agora, né? Então, precisa todo mundo fazer... digitalizar o seu negócio para oferecer a plataforma de e-commerce. A gente viveu ondas aqui recentemente, nesses últimos meses, né? Precisamos falar sobre equidade de raça dentro da organização. Precisamos falar... E é engraçado que é um ponto justamente que você pegou, né? Precisa voltar para aquela correria que a gente vivia antigamente. Não foi um momento que a gente, que nas nossas vidas pessoais e profissionais também, que a gente teve que respirar e entender para onde ir de forma mais coerente e verdadeira. Sim. Sim. E por que tanto a correria de ter que fazer tudo que está na moda, tem que estar... Então, porque a gente vivia isso muito, né? Aquelas ondas. Então, não para nem para se perguntar, podemos falar sobre isso? Temos asset interno para a gente falar sobre determinado assunto? E o mercado já tendo que se pronunciar e perdendo uma coisa que foi importante de aprendizado que a gente teve, né? De parar de se reorganizar e entender se é necessário ou não. Concordo plenamente. E a gente vendo umas presepadas por aí. Nossa, constrangedor, viu, gente? Existem uns grupos de WhatsApp aí que são verdadeiros MBAs. Qualquer dia a gente publica e vende a apostila. Mas eu acho que, nesse sentido, é muito bom. Estou vendo as pessoas comentarem aqui. Realmente, precisa de mais equilíbrio. Eu acho que esse novo olhar sobre o mercado precisa de um pouco mais de equilíbrio. Uma coisa de volta às origens. Quando eu digo de volta às origens, é um pouco de volta no brand book mesmo, sabe? Quem é você? O que é a sua marca? O que você faz? Quais são as suas fortalezas? Porque a era digital é muito tentadora, né? Tudo pode. Você está na sua casa, olha aqui, eu estou na minha casa, você está na sua, a gente está aqui fazendo uma live, a gente fala o que a gente quiser, enfim. Então, é muito tentador. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse exercício de resgatar, né? Uma boa pesquisa de mercado, olhar bem para essa coisa com zelo, para ver essas fortalezas, porque a gente vê mesmo, essa coisa da inclusão, né? Por exemplo, né? Que a gente sempre falou também, né, Germán? Não é que... Oi, a partir de agora nós gostamos de trans, de negros, de índios, de tudo, porque o mundo está falando que é legal, né? Não, a gente sempre tentou levar para as empresas, eu, Germán, como corporação e eu como fornecedor, vamos dar um olhar sobre isso. E agora você vê umas coisas que não dá, gente, não dá. Melhor não fazer, ok? Melhor não fazer. Ou busque quem pode te ensinar a fazer, né? Tem coisas que não cabem. São as perguntas básicas, né? Quem é você? E eu gosto muito do paralelo que a gente acaba vivendo intrinsecamente, né, na nossa vida e isso com as empresas também, né? Se a gente se para e faz essa pergunta, quem é você no nível pessoal, quem é você, Ana Zamon, quem é o Germán, para onde a gente quer, quais são as nossas verdades, isso também é parte do trabalho, de quando a gente está representando marcas ou produtos, isso também é parte, também é verdade. Precisa falar sobre tal assunto ou não? E eu acho que uma coisa que fica muito forte agora e claro agora está muito claro que isso é muito pertinente e precisa ser feito agora. Precisa se perguntar, não cabe mais para um time de marketing, de comunicadores aí que trabalham
no nosso mercado, né? E se atropelando e fazendo, sem ter essas perguntas básicas, como você voltou, que é o, né, como você mencionou do voltar. A era dessas verdades estão muito claras para a gente, né? Sempre foram para a gente e agora tá muito mais explícito para tudo que vem acontecendo. Exato. Mas eu não acho que as pessoas têm que sair correndo e já pular no seu galho e falar, não, vamos agora, vamos sacudir esse galho, porque vai cair a jaca. Não, gente, calma, calma. Nós estamos retomando, isso tem um impacto, até tem uma pessoa falando, porque tem uma troca, as marcas vão ter que ter propósito. É incrível isso que aconteceu com a Natura e com o Tami. Achei maravilhoso. Achei um tapa na cara da nossa sociedade. Então, assim, existe sim quem está se organizando e está reclamando, mas a Natura tem propriedade para fazer isso. Uma outra marca não teria, né? Eles fazem isso por quê? Porque eles são marqueteiros? Também, graças a Deus, senão não venderiam nada. Mas eles têm propriedade para fazer isso. Eles têm legitimidade para fazer isso. Então, é isso que eu acho que a gente tem que, desse novo consumo, cada vez mais buscar essa coisa legítima. E uma questão da transparência, que eu até hoje tive num almoço e a gente estava conversando, quem é você dentro e fora, né? Porque hoje você grava uma conversa, você printa e você expõe. A mesma coisa vale para uma marca, né? Você precisa realmente mostrar a que veio, ao que você faz, para quê, para quem, onde. Essa transparência, né? Acho que as companhias vão ser muito cobradas disso, muito mesmo. E precisam ser, né? Porque já vinha esse discurso de que as gerações mais jovens, né, tinham essa cobrança como parte do seu dia a dia e a importância, mas ficava a nível de relatório de pesquisa, né? Ah, a geração se preocupa com isso. E agora não, agora a gente está vendo de verdade. Para mim, o que foi lindo do caso da Natura é que pegou em grana. A ação subiu. Porque você tem a discussão, sensibiliza os times, você faz as conversas internamente, você traz para dentro das organizações, né, a importância de você ser verdadeiro, qual é o propósito, o que você tem que fazer. Só que tem camadas e camadas. E uma das camadas, que sempre que é imbatível, né, mas que eu não gosto nunca de ter que chegar na camada grana, porque a camada grana é muito fria e é mais interessante você ir tendo essa discussão dentro da organização por outras camadas, né, sociais, de pensamento, de verdade, tudo. Mas nesse caso chegou em grana, isso é muito bom, porque não tem nem discussão, né? Se você gosta ou não gosta do assunto ou não, seguinte, a situação valorizou, ponto. Então aceite. Esse foi eu achei tão interessante, né? É um marco histórico, né, Germain? Eu acho que é um marco histórico, né? Total. Acho que é um marco histórico para a comunicação, para a história social desse país. Olha, eu nem sei, gente. Foi muito forte, assim. Eu acho que foi muito forte. Na verdade, eu não vi se foi vinculado na TV. Eu não vi. Eu só vi as peças veiculadas aqui na internet. Mas é isso, esse mix de liderança, né? Então, esse novo olhar, esse novo consumidor, a gente precisa ter mix, gente. A liderança precisa ter mix. Não dá para mais brancos, héteros definirem e acharem, como hoje também nesse almoço que eu fui, uma cara chique, uma cara rica, sabe? Porque a gente recebe esses briefings, gente. E assim, é nojento, tá? É nojento. Não dá mais para ter esse tipo de coisa, né? Não comporta, não cabe. Então, assim, daqui a pouco essas pessoas vão ser, como eu aprendi com a garotada da Tastemakers, exposed. Fulano tá um exposed. Porque, gente, isso vai... E daqui a pouco não vai ter mais perdão. Porque se a Natura fez o que fez com o Tami e subiu as ações, outras marcas vão perder ações, né? Financeiramente, por fazerem manobras erradas, né? Então, verdadeiramente, assim... Faz menos, faz com menos, pensa mais. Eu estou falando muito isso assim para os meus clientes. Vamos pensar um pouco mais. Cabe isso agora? É o momento? A Dani Caxias escreveu: a representatividade não é generosidade, né? É vida.
é sociedade isso, né? É sociedade. E não é gentileza, isso é muito forte. Mas o Não que é vem gentileza. acontecendo, e que eu achei interessante também, é porque cada um desses casos que são emblemáticos, eles servem de exemplo e são passos de mudança que a gente vê. Não faz nem um ano, eu só vou dar um exemplo que me veio agora à cabeça. Não faz nem um ano, o Boticário fez toda uma campanha, que eu não lembro o que era, se era Dia dos Pais, não sei o que era, com uma família negra. E que ela foi ano passado, e que ela foi muito atacada nas redes sociais, um absurdo, um absurdo. Outras marcas vieram, se pronunciaram em defesa, tudo, a favor do Boticário. E agora, semana passada, o filme do Bradesco, sobre o Dia dos Pais, também foi com uma família negra e foi super bem recebida. Então, cada um é um passo a passo do que a gente vem vivendo. E como que vai mudando essa mentalidade, né? Dos Do profissionais do consumidor. marketing e da sociedade também, né? Não, e do consumidor, porque a sociedade é o consumidor, né? Exato. Então, assim, o consumidor, ele tá, queremos acreditar, né, Gemma, pelo amor de Deus, que ele tá realmente preparado para enxergar melhor. Claro. Para ser melhor, um receptor melhor, para que a gente também, que propõe as ações, as ideias, as sugestões, pensa no planejamento da marca, não precisamos nivelar por baixo, né? Jamais. Isso aqui é uma outra discussão também boa. Vamos jogar aqui. Pá, tá. Jamais. O Brasil sempre foi, vamos lá, em publicidade, famoso por ganhar leões de ouro, enfim, a comunicação do Brasil sempre foi uma coisa bem avant-garde e sempre foi muito bem vista em outros países. A gente não pode nivelar por baixo, né? A educação e a saúde já são niveladas por baixo, né? Eu acho que cabe a nós que a comunicação é feita por elite no Brasil. Infelizmente ou felizmente, são pessoas que estudaram, que tiveram acesso a tudo, que estão à frente de empresas, estão à frente de agências. Estou dizendo isso, e é isso mesmo. Enfim, espero que consigamos mudar um pouco esse leme, tá? Mas a gente não pode nivelar por baixo. E antes da pandemia, eu achava que tinha muita coisa sendo nivelada por baixo. Sabe essa coisa que a gente estava falando da vamos que vamos e vamos... Não, gente, não. A gente tem que nivelar por cima. A gente tem que elevar esse discurso, né? E questionar e não permitir que ações que não representem o que é o Brasil... campanhas que não representam o que é o Brasil, que não saiam, nem que seja, né, porque era muito questionar mesmo todo mundo que está envolvido na indústria da comunicação, quando vem um casting, né, de quais vão ser os atores que vão participar do filme publicitário, voltar, por que não está representando o que é o Brasil, e quebrar esses medos, quebrar essas, sei lá, essas amarras que existem. Eu sempre batalhei muito por isso. Cadê o casal gay? Em qualquer coisa que eu fazia. Sim. Cadê o Brasil representado em tudo que eu sempre fiz, né? Na minha vida. E sem ter medo. E sem... tem que ser. Né? Tem que... Também acho. Isso elevar. É uma coisa muito importante. A gente tem que elevar. Outro dia eu vi um post do nosso amigo querido Raul Just Loris, que é o editor-chefe da Vejinha, São Paulo. Vejinha. Ele tem feito um trabalho muito legal, porque ele é um jornalista corajoso, que escreve coisas assim. Ele tem um podcast, inclusive, bem interessante, que fala coisas bem fortes, né? Talvez, não sei se é fortes, mas são verdades. Hoje não está muito na moda, né? Falar a verdade, né? Bom, enfim. E ele fez um post falando de uma capa da Vejinha, uma capa sobre educação. E ele falou assim, será que educação no Brasil está todo mundo preocupado mesmo? Todas as capas que eu faço sobre educação são as menos clicadas. São as matérias menos lidas. Então, assim, como que a gente também absorve uma informação dessa e no nosso trabalho consegue melhorar, entendeu? Como que a gente consegue transformar? É óbvio que aqui, nós, nessa micro bolha aqui de pensadores, né? Enfim, eu, você e mais nossos amigos, a gente quer que as pessoas tenham educação, porque a gente sabe o que fode tudo é a falta de educação das pessoas, que não sabem responder, que não sabem se posicionar.
como que a gente também pode ajudar? Porque esse consumidor também que já está aceitando o filme do Bradesco, é um processo de educação, né? Total. E eu diria, né, cada vez mais, né, como que, e isso a gente viu muito agora, né, o papel, quando você está falando aí, né, numa organização, né, de marcas e qual é o seu papel social também, está muito ligado com o ponto que a gente acabou de falar, né, da verdade. Então, qual a sua verdade, como trabalhar para o desenvolvimento disso, e óbvio que toca na questão da educação, né? Então, se você é uma indústria financeira, como não tem nem como não pensar em trabalhar no processo de educação financeira da população brasileira, que é desbancarizada, que está presa, né, em crédito bancário, que é um absurdo. Então, trabalhar. Como que a gente pode ir construindo isso, cada um determinado na sua área. Dessa parte da educação é total, da educação de todo o ecossistema, da onde a gente está inserido. Agora, é muito interessante isso, né? Que são as capas menos clicadas, a discussão da educação, principalmente nesse momento importantíssimo, onde a educação está sendo revista. Foi uma outra área que foi pega de surpresa, onde não tinha uma preparação dos professores, das Sim. escolas, que tiveram que dar uma samba, e dos pais também, né? De se mais uma vez, voltarem a ser responsáveis pela educação dos seus filhos enquanto estão em casa. Esses absurdos que acabam... É um eu fico absurdo. chocado. É um absurdo, é um né? Para que absurdo. organização que a gente está vivendo agora do que é educação, né? Educação infantil, de educação em geral. É muito triste. Germa, olha, deixa eu dar um dado aqui, porque eu adoro dados e por isso que eu adoro ter agência, por isso que eu adoro fazer o que eu faço e por isso que eu amo clientes, porque eu aprendo muito, tá? Eu sigo na escola. O Brasil tem 50 milhões de desbancarizados. Eu tenho um cliente nessa área. 50... Gente, você sabe o que é 50 milhões de pessoas desbancarizadas? Isso significa que a pessoa não tem conta em banco, a pessoa não deposita dinheiro, a pessoa não saca dinheiro, a pessoa não contabiliza o CPF dela em transações bancárias, ok? Por N motivos, tá? Primeiro, porque não acredita nas instituições financeiras, tem medo de ser roubado. Segundo, porque não tem dinheiro, né? Não tem a fonte de renda informal. Então, na informalidade está, na informalidade eu fico, né? E vive então, com a grana do dia, né? Gente. É a grana do dia. É o capital de giro diário, né? A grana do dia. Exatamente. E Então, não tem endereço também. Exatamente. Então, cabe a nós, na nossa casa confortável, no nosso Google confortável, no nosso ar-condicionado confortável, a mover também isso. E eu vi aqui, não sei se foi o Fabinho Queiroz e o Eduardo, Edu, falando que também a gente precisa ter porta-vozes que signifiquem e ressignifiquem também mais as marcas. Também concordo. Eu acho que no Brasil falta também, acho que no mundo, mas o Brasil, sobretudo, por que a gente tem mais um Guga Kirten? Por que a gente também não tem mais uma pessoa desse calibre, né? Por que a gente não apoia esse tipo de coisa? Também é uma discussão grande isso, né? É uma outra discussão que a gente também tem que tomar cuidado para esse novo olhar do consumo. Total. E como mudou isso muito, né? Especificamente isso quando a gente fala, né? Novos hábitos de consumo, porque isso também é um ponto que é bacana, né? Que já foi muito discutido, mas é uma verdade. Os influenciadores viraram, né? Um pilar importantíssimo da comunicação, tanto do lado de quem comunica quanto do lado do consumidor. Então já é parte do hábito, né, brasileiro, porque aqui é muito forte esse pilar, né, da comunicação via o influenciador. E desde o comecinho foi uma das primeiras grandes discussões que a gente viveu, né? O que tem que mudar agora? E Exatamente. não dá mais para falar, tipo, tá falando, você tem a verdade, e a gente volta para o mesmo ponto sempre, né? De verdade. Lhe cabe tal assunto, tal conversa. Agora você tem o que dizer a respeito disso, né? Com quais marcas a gente trabalhar, com quais as marcas trabalharem, né? Também.
Esse é um outro ponto grande que dos dois lados eu acho que é importante olhar qual vai ser a mudança. Do consumidor, em quais desses parceiros digitais, né, dos influenciadores, manter no seu rol de confiança, de que está fazendo a diferença na sua vida e é por onde você vai se informar. E também de nós, né, da comunicação, com quais a gente vai trabalhar agora. Esse é um outro ponto que eu estou achando super interessante, observar quais são as mudanças que estão acontecendo agora. Da mesma forma do varejo físico com essa questão dos influenciadores também. Sim, porque assim, influenciador, eu sempre falo, influenciador para mim é um instrumento do varejo. Ponto. Eu vejo muito como isso, assim. É um instrumento do varejo. Agora, eu vejo uma coisa muito legal acontecendo nessa questão de pessoas que falam sobre marcas, o mercado financeiro, por exemplo. Não sei por que não invisto dinheiro, gente, não é nada disso, mas eu sou muito impactada por coisas de mercado financeiro, talvez pela idade, né? Ela tá ficando velha, tadinha, acho que ela precisa guardar dinheiro. Mas eles estão fazendo um trabalho interessante, porque eles mesmos estão formando o plantel de influenciadores deles. Porque mercado financeiro você precisa, né, saber da linguagem, realmente precisa saber de investimento. Por quê? Porque você tem uma audiência mais qualificada, né? Você não tem, você precisa ali. E as marcas de mercado financeiro, não algumas, eu fiz aqui um estudo outro dia com um time, você tem muitas marcas trabalhando, pessoas do time como influenciadores. Então, você já tem um movimento contrário. Você vai capacitar dentro da sua marca quem é que fala bem, se comunica bem, pode ampliar seguidores, para comunicar os assets da marca. Então, muito interessante esse movimento também. Muito interessante. Muito porque mesmo, essa pessoa né? sabe tudo da marca. Exato. Bom, daí tem a questão da isenção, né, do que está falando. Bom, mas o meu ponto que eu queria fazer com relação a esse que você trouxe, muito interessante, muito rápido, foram desenvolvidos portais de conteúdo, né, das fintechs, porque é uma Muito. questão educacional. Era um segmento muito pequeno da população brasileira que sabia trabalhar investimentos financeiros, né? Então você tem que ensinar a educação, o que a gente estava falando. Só que o meu ponto é que ainda estamos num segmento de quem tem mais grana. Poucas Isso, com certeza. iniciativas para falar com essa turma dos 50%, dos 50 milhões de brasileiros bancarizados, ou de que estão nos juros, naqueles juros absurdos, né? Sim. Então, são poucos aí que estão falando, no que eu saiba, né? Do que eu fui observando. Sim, mas o movimento já começou. O que eu acho interessante, o movimento começou muito rápido e alto nível, né? Obviamente tem umas tosqueiras no meio, óbvio, mas assim, alto nível, com gente aqui como o Burato tá falando, o Renatinho, os verdadeiros embaixadores, porque eles sabem do mercado, sabem da marca, sabem o que estão falando. Muito legal ver esse movimento não de fora para dentro, de dentro para fora, né? É como se fizesse uma plenária dentro do escritório e fala, vai lá e fala hoje qual é o melhor mercado de ações para investir, né? Estou falando já para quem investe em ações. Ou vai lá e traduz quem que vai poupar. Impressionante, já, mas está tendo outros layers, viu, Germán? Está tendo já para o mercado, obviamente, não é para 50 milhões de pessoas desbancarizadas, porque a gente está falando de pessoas essas pessoas aqui talvez não cheguem nem a um salário mínimo, né? Porque a discrepância do nosso país é um absurdo, né? É um absurdo. Mas, assim, eu acho que já está atingindo outros layers, assim, sabe? Uma classe B também, que já está guardando dinheiro. Porque poupar dinheiro não é uma coisa do brasileiro, né? Não, por isso essa questão do educacional, né? Mais uma vez. Bom, tudo cai ali, né? Tudo cai ali. Na educação. Tudo. Na educação. E é um outro ponto que a gente viu muito ao longo desses últimos meses, muito forte em várias indústrias, né? Como que o educacional, a gente está falando de educacional, mas tem milhares de palavras, né? Você pode falar os tutoriais do YouTube que criaram agora, os tutoriais, né? Tudo isso é o educacional, né? A indústria
trazer um outro exemplo, né, de maquiagem, da beleza, trabalhou muito isso agora nesses últimos meses. Sim, Tanto que, se sim, não me sim, sim. engano, pelo menos em batom, não caiu o consumo agora nesse segundo tri. Então, daí a gente volta para o mesmo ponto, né? As empresas se preocupando com essa questão educacional também, que é o mesmo caso do financeiro. Sim, muito interessante esse movimento e como a gente faz isso chegar para a base também, né? Como essa preocupação, se você estudar as pessoas mesmo. Eu tive um fato na agência o ano passado que eu contratei uma menina menor aprendiz para ser minha assistente e ela não conseguia redigir o e-mail. Ela falou: o que eu faço? Eu ensinei para ela o endereço no YouTube do professor Pascali. Eu falei: então você vai assistir todas as aulas do professor Pascali. Ela me olhou. Falei: o teu problema é língua portuguesa. Você não tem problema nenhum, você é ótima. Mas você não sabe interpretar texto, você não sabe escrever, porque você faz parte de uma geração que não é isso. E ele é maravilhoso, tá tudo de graça no YouTube. Então, assim, de repente, até melhor, né? Tá ali do que tá fazendo outra coisa. Como que a gente incentiva? Tutorial do português. Gente, língua portuguesa, tutorial da língua portuguesa. Temos que incentivar as pessoas, pelo amor de Deus, como que a gente faz? Mas a responsabilidade, né, daí a gente volta para aquele assunto de toda essa discussão que teve agora de inclusão. É um olhar muito mais amplo do que o papum, sem pensar, está na moda do desespero. Tem muito mais a ser levado em consideração. Inglês no Brasil, se você quer ser de verdade, inglês não pode ser nota de corte. Depois você vai lidar internamente, você vai ter o custo, sim, para fornecer os cursos de inglês para os seus times, tudo, mas isso não pode ser nota de corte de entrada, né? Só para dar um exemplo aí Óbvio que não, óbvio que não. A pessoa tem que fala o português, meu bem, a nota de corte tem que ser língua portuguesa. Interpretação de texto, as pessoas não sabem. Depois a gente cuida aqui internamente, tem que ser feito mesmo. Mas estou vendo que o tempo está se adiantando, mas tem um outro que a gente não falou ainda, que eu queria... Qual? Pelo amor de Deus, Jarminha, qual? Entretenimento, que a gente ama tanto. Posso nem falar que me dá até uma palpitação. Mas eu acho que, olha, entretenimento, eu acho que... Estão falando aqui, redação. Bom, redação esquece, a pessoa não sabe, meu amor, a pessoa sabe redigir um e-mail. Bom, é o seguinte, entretenimento, eu acho que consumo e entretenimento juntos, assim, cada vez mais coligados, como essa questão que a gente falou dos pontos de venda, das lojas, desses espaços, como que a gente faz essa ocupação, né? E eu acho que talvez entretenimentos em escalas menores. Eu fiz um evento, gente, não foi evento, calma, tudo aqui tem que pedir calma, porque senão pode explodir a qualquer momento. Eu tenho um cliente que é do real estate, eles têm uma quadra de tênis oficial, tamanho oficial, e eles fizeram um evento com uma empresa que só realiza torneios de tênis para jogar os jogadores do Brasil. Péssimo, também estou precisando no professor Pascal. Para que acontecesse jogos oficiais, porque como os jogadores estão parados, e fora tem alguns circuitos cancelados, outros que estão move on, eles precisam jogar para marcar ponto. E foi um evento dessa empresa com a Band Sports, uma coisa super pequena, foi incrível. Então, acho que a gente vai voltar um pouco, talvez, para esses formatos bem menores. Eu falo 20 pessoas, tá, gente? Eu, inclusive, só pude ir num dia, não pude ir no outro, porque tinha restrição, né, de quantidade de pessoas. Então, eu acho que o entretenimento, até que tenha todo mundo vacinado, né? Lollapalooza, por exemplo, acho que só quando tiver todo mundo vacinado, a população inteira, né? Não sei se vai receber uma pulseirinha, um chip no Brasil, mas só quando todo mundo tiver vacinado. Acho que agora vamos ter que aprender a fazer coisas menores assertivos, menores mais cuidados. Eu acho. Porque a gente vai conviver ainda, né, que são as questões híbridas também, né? Porque eu acho que agora
porque, de novo, né, olhando para trás, a gente viveu aquilo para tudo, vai tudo para o digital, então, ao invés de show, você tem lives, ao invés de balada, você tem festas no Zoom, e daí começaram, obviamente, é preciso tempo para adaptação e desenvolvimento de plataformas para você ter festas, né, online. Tem umas plataformas incríveis, onde você entra, você está ali, teu avatarzinho na festa, encontra o DJ, faz o que for. Cinema, se adaptando, né, agora praticamente todos os estádios. Mas daí, neste momento que a gente está agora, são aquelas discussões, como viver com o híbrido disso, né? Para onde que a gente vai? Então, essa parte do cinema já vai ter que voltar com os drive-ins, né? A conviver, porque os jogos de futebol começaram a voltar. Então, vai manter os dois. E nesse caminho dos eventos pequenos mesmo. Mas uma reorganização total da forma com que a gente se entretém também, né? E aceitar que é isso, meu. Porque no começo, eu vou te falar, eu mergulhei no mundo das lives, adorei, adoro live, de assistir. Mas daí, quando chegou no nível festas, eu falei, ai, não, acho que não me pegou. Mas, tipo, é isso que estamos vivendo no momento. Então, adapta também, né? Aceita até a gente chegar neste momento onde for possível os eventos menores, mais assertivos, é a palavra muito boa, né? Assertivos eu acho para mim, bom. o que fica... Só jogar uma pergunta para você. Você não acha que vai manter o híbrido? Pode estar acontecendo ali para 15, 10 pessoas, mas e tem transmitindo. todo mundo Perfeito. que quer ver no online, no digital. Sim, porque, por exemplo, vamos lá, uma live que você ama, que é da Tereza Cristina, por exemplo, né? Que todo mundo ama, é unânime, porque além dela ser uma exímia cantora, excelente cantora, a música é super agradável. Ela faz na casa dela, né? E ela tem um espaço ali. Ela pode que uma marca faça um aperitivo, um happy hour para 20 convidados comer na coxinha dela, porque todo mundo quer comer o que ela come, porque ela come com uma super boca boa, né? Durante a live e a transmissão rolando. Isso pode acontecer. Esse que a gente fez agora na sexta-feira era híbrido, porque tinha uma pequena plateia. Legal. 20 pessoas e estava sendo transmitido ao vivo, na TV. Então, assim, você tem essa condição, sem dúvida, mas a gente vai ter que saber que não dá para juntar 50, a partir de 50 pessoas, gente. Não dá. Muito difícil. A não ser que você tenha um espaço muito grande, que você possa receber essa quantidade de pessoas. Mas eu acho que o híbrido, eu acho que é bem interessante, porque a gente vai falar um pouco sobre as experiências, né? Porque as experiências se perderam, a verba da experiência, ela se perdeu um pouco em outro momento, eu não sei para onde foi, mas ela se perdeu, porque assim, a gente precisa resgatar isso também. Eu acho que o varejo, o entretenimento, a experiência de compra, ela requer um cuidado maior. Isso se perdeu um pouco, né? No online. Se perdeu, mas talvez seja aí o caminho para onde vai esse híbrido, né? Do que a gente está vivendo agora. Sim. Talvez seja por aí, assim, voltar, Sim. né? Para aquela experiência menor, onde você tinha mais troca ali e mais a necessidade de manter para faz uns 10 dias eu estava conversando com uma amiga que é diretora de palco desses eventos gigantes, né? E consolidada aqui no mercado brasileiro. E foi tão interessante, porque falando, putz, olha que bacana, eu tenho que aprender agora a ser diretor de palco de tela de celular. Porque os é uma expertise. Algumas que eu já participei, Zoom, você tá atrás, é muito louco, porque fica todo mundo conversando atrás, fala, gente, ó, agora vocês vão aparecer para... Sabe? É muito louco, porque são outros tempos e movimentos, né? São outros tempos e movimentos. Eu acho que essa coisa do híbrido, muito, muito, muito legal mesmo. Acho que tem coisas aí que para acontecer e formatos para acontecer. Eu não acho que dá para fazer coisa tipo Lollapalooza, como eu falei. Eu acho que aí realmente difícil fazer um evento daquela magnitude para 10 mil pessoas. Acho que não justifica, né? Não fecha. Pode ter Lollapalooza Sessions, uma coisa menor. Agora, não sei, né? Eu acho que muito
falando do entretenimento, né? Porque aqui nós brasileiros somos muito experts nessa arte de fazer as experiências, de criar as experiências da indústria do entretenimento. Eu acho que muito das inovações vão vir daqui. Também acho. De também como acho, pensar também acho. esses formatos híbridos e a ousadia, respeitando, obviamente, todos os protocolos, mas a ousadia vai vir muito daqui. Então, eu acho que é outro eixo bem interessante para a gente começar a olhar agora e nos próximos, né, nas próximas semanas, do que vai acontecer. O drive-in foi bem, mas ele é limitado, né? Ele é bem limitado, mas eu não conheço ninguém que foi num drive-in. Você conhece? Conheço, a gente foi no cinema e em show. E curtiram? São experiências diferentes, né? Mas daí tem o fator também, né? Você está 4 meses dentro de casa, uma necessidade emocional de sair, viver outras experiências fora, tudo. Então, mas pelo que eu li, assim, os resultados estão indo bem, né? Tanto que tem essa discussão de manutenção. A Dream Factory, né? Tá muito forte, entrou nisso também. Não, eu acho que Gente, brasileiro é criativo. Só não vai ter jeito no carnaval, né? Aí realmente eu não sei como é que vai ser, tá? Eu não posso falar em público, né? Você sabe, o rei Não do posso falar em carnaval. público o que eu acho, porque senão eu serei presa. Mas que vai dar chabu, vai dar chabu. Gente, vai acabar a nossa hora, porque eu sei que o Instagram corta, né? A transmissão depois corta, chiquérrimo. Você tá falando, pá! Vem aqui. Gente, que maravilha, gente. Eu adorei. Espero que a gente possa ter falado alguma coisa boa para alguém, né, Germinha? Total. Obrigado por todos os amigos queridos que estão aí nos acompanhando. Amigos, olha, muitos amigos queridos, viu? Olha, muitos amigos queridos mesmo. Não sabemos carnaval, não sabemos, gente. Não sabemos, ninguém sabe. Né? Queremos a parte 2. A parte 2 vai ser com bilheteria. No Twitch. Ai, gente. Olha, prazer. Legal. Paty, obrigada, poxa, German. Que delícia, Paty, que delícia. Foi muito bom. Obrigado pela Paty, toda a turma dela no Casé Fala. Obrigado aos amigos. Fabi, Bia Aidar, amo. Rainha, musa, sabe tudo, gente. Sabe tudo. Essa sabe tudo. Ela que devia fazer. Faz uma com ela, Paty. Essa sabe tudo. Sabe muito, 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 muito. Sabe muito. Gente, olha, semana maravilhosa para todos. Espero aí que todos estejam bem, se cuidando. Espero que passe logo. Espero que a vacina dê certo o quanto antes, para todo mundo se vacinar e a gente sair para a rua com segurança. Exato. Um beijo a todos. Uma boa semana. Zambon. I love you, baby. Love you. Que ótimo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Agora eu vou salvar para ficar gravado. Tem todo um processo, um tutorial, tem todo um... Tá jóia. Um beijo, minha gente. Beijão. Tchau.